Oi, Ana! Tudo bem? Ô, doutora Ana! Ana! Carla! E aí, gente? Vamos para nossa hora da ortopedia de 12h30. Vamos lá? Cláudia! Gente do céu, deixa eu contar agora uma coisa minha aqui. Tô sofrendo eu. Oi! Uma semaninha aí que é dor na coluna. Ó, minha carinha hoje não tá aquelas melhores, né? Tô com não sei o que, gente, mas tô lá. Tô eu com problema na coluna, não ando me sentindo muito bem. Mas vamos lá. Já tô melhor só de estar aqui com vocês. Mas passei uma semaninha de perrengue aí no feriado de Páscoa. Cheio de dor. Não é fácil, né? Acho que é um pouco da nossa profissão, um pouco de tudo. A gente vai tentando melhorar. E aí, gente? Vamos lá? Ei, hoje a gente vai falar sobre hábitos deletéricos. Aguenta. Jesus, Anne do céu, tem formatura pra eu ir na sexta. Eu acho que nem tu bebeu eu vou poder, Anne. Porque tô tomando os remédios, um monte de remédio pra... Gente do céu. Não, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu cheguei a tomar morfina pra dor na coluna essa semana. E não melhorou a minha dor. Então, assim, eu vou fazer uma ressonância de toda a parte da minha coluna cervical, lombar, torácica, para saber se é compressão de nervo, porque não tem medicamento que melhora essa minha dor, gente. Nossa senhora, é terrível, olha, eu nunca passei por dor assim. Mas a gente vai, aí a gente segue em frente, não é? Não é assim? Todo mundo tem seus perrengues aí. Mas vamos ver, Anne, o que vai dar. Aí a Anne, da família dela fazem lá a Anne, a Luna, faz uma batida de maracujá. Com certeza, Anne, é isso que eu tô precisando na minha vida. Eu acho que tô precisando de uma maracujina com álcool. É isso? Perfeito. Gente, vamos para nossa hora da ortopedia. Hoje eu quero trazer aqui um tema muito bacana, que é sobre hábitos deletéricos, tá? Muita gente me pede isso, principalmente muita gente leiga no assunto, não dentistas. Eu tenho muitos pacientes, eu tenho muita gente aqui no direct que me procura, que são pessoas fora da área da saúde e que tá passando com o filho com algum problema ali de hábito deletérico e não sabe como resolver, tá? E eu sei que muitas vezes a gente também no consultório empaca com um paciente que tá no hábito deletérico e não sabe o que fazer, como resolver. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente, hoje? Eu quero trazer até futuramente um debate muito bacana com fono para falar sobre hábito deletérico, com psicóloga, porque esse assunto, gente, ele é um assunto que dá o que falar. Dá muito tempo pra gente ficar aqui. É claro que nossa hora da ortopedia, ela é uma hora um pouquinho mais rápida, né? Ela é aquela hora em que alguns já almoçaram, outros não almoçaram, e pega aquele tempinho do meio-dia antes de vocês engrenarem à tarde para trabalhar, para estar aqui comigo, não é? Então ela é aquela hora que nós vamos dar o start, que a gente faz o acordar para tarde para vocês terem mais energia de trabalhar. Feriado de Páscoa foi maravilhoso, espero que para todo mundo, com muito ovinho de Páscoa, descanso, né? E a rotina começou ontem. Então vamos lá, gente. Hoje é quarta-feira, parece que ainda tá no começo da semana, mas a gente já tá no final, basicamente, não é? Então vamos dar esse start para que vocês fiquem bem empolgados de trabalhar à tarde. Primeiro, gente, abordagem para falar sobre hábitos deletéricos. O que pode promover um hábito deletérico? E aí? O que ele pode promover? Primeiro a gente tem que entender que vários fatores num hábito deletérico, como chupadeira, chupabico, várias coisas que a gente vai comentar aqui, podem promover real alteração do desenvolvimento craniofacial. Não só alteração no dente, né? Dentinho que ficou torto. Não, esse dentinho ficou torto porque eu tive alguma alteração no meu desenvolvimento craniofacial. Eu posso ter distúrbios respiratórios. Por que acontecem esses distúrbios respiratórios, gente? Toda vez que eu crio um hábito deletérico e a criança, quanto mais jovem ela tem alguma alteração no sistema estomatognático da tonicidade muscular. E que essa criança pode, a partir de um hábito deletérico, promover a hipotonicidade orbicular dos lábios, posição de língua baixa, a posteriorização da língua. E tudo isso vai fazendo o quê? Que esta respiração se mantenha pela boca, mesmo depois removendo o hábito.
E aí a gente tem um problema muito mais sério ali. Porque mesmo removendo o hábito, essa criança continua com o seu sistema não adequado. E quando esse sistema não está adequado, o que acontece? Repetidamente, a gente fala aqui que se eu estou respirando pela boca, minha língua está baixa, eu não tenho a condição ali correta, né, do padrão do sistema, eu vou tendo alterações do desenvolvimento craniofacial, mesmo já o paciente sem o hábito da chupeta ou do bico, enfim, tá bom? Então, essas perturbações no equilíbrio, tá, esquelético, é o binômio forma-função, função-forma, podem levar a distúrbios na questão esquelética. E problemas psicológicos, gente. Problema psicológico não pode ser eliminado. Eu vejo muita gente tentando tratar os problemas de hábitos deletéricos do jeito muito sem pensar no que o paciente está passando, o que essa criança de fato está passando. Vamos colocar uma grade, vamos tirar o hábito na marra. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes essa criança, ela está com essa condição do hábito deletérico, dependendo de qual é esse hábito e como ele aconteceu e quanto tempo ela está com esse hábito, que existe em todo o lado psicológico a ser envolvido. Então, eu não gosto de fazer nada que não seja humanizado, que não seja o quê? A criança ter noção do que está acontecendo. E eu vou explicar alguns detalhes sobre isso aqui hoje, tá? Então, gente, a gente passou agora algumas coisas que podem acontecer com o hábito deletérico pela mudança do sistema estomatognático, mesmo depois de você removendo esse hábito deletérico, ok? Então, a gente precisa entender os tipos de hábitos deletéricos mais comuns. O que mais você vai receber no consultório? Gente, sem sombra de dúvida, eu vou dizer aqui, os dois que você vai mais receber no consultório é sucção de chupeta, né? E de dedo. Isso aí você vai receber a torta direito no seu consultório. Paciente pequenininho sim, mas paciente de 3, de 4, de 7, de 8, de 10, como eu já recebi. E quem é odontopediatra com certeza já recebeu casos assim no seu consultório. Mas a gente tem também outros hábitos que não são tão evidentes e que muitas vezes passa despercebido no olhar, principalmente daquele que não trabalha com ortopedia funcional. E eu vou dizer alguns, e que passa muito despercebido. A sucção do lábio inferior. Tá? A sucção do lábio inferior, ó, que é isso aqui, ó. O paciente fazer várias vezes por dia isso, você tem como identificar como? Na hora da consulta da anamnese, de estar conversando com o paciente ali, você está conversando com a mãe, com o paciente, se dá alguma coisa para o paciente se divertir, brincar, para ele se distrair e perceber, porque nos momentos da distração é que o paciente normalmente começa a fazer esse hábito deletérico de sugar os lábios. Esse hábito de sugar os lábios normalmente causa uma marca nessa região, que você pode ver clinicamente, e na consulta você observar se ele faz esse movimento de colocar o lábio embaixo dos incisivos. Tanto na deglutição quanto ficar ali permanente quando está vendo um desenho no celular, enquanto está vendo alguma coisa que está deixando o paciente mais ansioso, tá? E o que promove esse hábito? Também desajuste no sistema estomatognático, gente, e que vai levar à hipotonicidade do lábio superior, que pode levar à respiração bucal, projeção dos incisivos superiores, retroinclinação dos incisivos inferiores, muito parecido com o dedo, tá? Roer a unha. Roer a unha é uma coisa que muita gente não pergunta na hora que está conversando. Não só pergunte, porque muitas vezes os pais não têm conhecimento. Olha só que interessante, porque já aconteceu muitas vezes isso, tá? Então você pede para mostrar a unha. Fala, qual foi a última vez que foi cortada a unha dele? Ah, não lembro. Realmente, nossa, faz muito tempo. E aí você vê aquela unha acabada, a região até da cutícula do paciente, ele arranca a pele, né? Então você vê ali o hábito de roer a unha. E esse hábito de roer a unha, ele se torna muito frequente no paciente um pouquinho ali mais velho. 7, 8, 10 anos de idade. E eu vou explicar uma coisa muito interessante sobre roer a unha daqui a pouquinho, tá bom? E outros hábitos que também são muito interessantes a gente falar aqui, como o mamar a língua. O mamar a língua é um hábito que é muito difícil de identificar no consultório. Por isso que a observação na anamnese, quando você vai fazer a anamnese, você tem que dar um tempo maior nessa anamnese. Para você ter esse olhar clínico de ver o paciente, ó, e saber o que está acontecendo com ele. Como é que está a postura do teu paciente na hora da consulta? Como é que ele está com a respiração? Está pelo nariz? Está pela boca? Ele faz alguma interposição? Jogar lábio? Você percebe algum movimento na boca do paciente o tempo todo, enquanto ele está distraído? Dá algum joguinho. Interte ele, conversa com os pais, observe seu paciente. Observe posição de coluna. Ó, movimentos como esse aqui, ó.
como se o paciente estivesse fazendo uma sucção, tá? Lá dentro da boca, é da língua. Ele joga a língua entre os dentes, nesse jeitinho aqui, ó, e faz essa sucção aqui, ó. Não viu na hora da consulta não significa que o paciente não tenha. Vamos lá. Você vai fazer o exame clínico e muitas vezes você vê projeções dos incisivos superiores e inferiores. Você vai fazer o exame da deglutição para saber se tem uma deglutição atípica. O que que é? Afastar a musculatura do paciente e pedir para ele fazer a deglutição. Se essa língua vem para frente, opa, eu tenho uma deglutição atípica. Se na fala, que você tem que fazer o exame funcional de fonação, tudo escapa, eu tenho ali uma projeção de língua, eu tenho uma interposição lingual. Só que não é o suficiente. O que você vai pedir? Fotografia desse paciente não basta, tem que ser filme. Filmar esse paciente dormindo, porque muitas vezes esse hábito da sucção da língua ela acontece noturno, na hora que o paciente está com sono, indo dormir, ou em momentos em que ele está ansioso, tímido, tá? Que vem muito o quê? Da parte da timidez da criança, o chupar-dedo, o mamar a língua, tá? O roer as unhas, de ansiedade por uma timidez. Então, tudo isso você pode pedir, olha só, gente, fazer os exames funcionais que eu acabei de dizer no consultório, observação desse paciente no consultório e pedir filmes dele dormindo. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês querem realmente se destacar, se diferenciar, ser aquele última bolacha do pacotinho, você pode ter certeza que quando você pede vídeos, fotos para os seus pacientes, os pais sentem que você não é o dentista que ele já foi, ou que ele foi quando criança, ou que ele levou algum filho, porque ninguém pede essas coisas. E quando ele se sente abraçado, acolhido, em que você quer muito além, você quer a saúde daquele paciente, ele faz os vídeos. Se você já pediu e não fizeram, cuide como você está pedindo. Muitas vezes ele não está vendo a importância do embasamento motivo. Então essa conversa toda que a gente está tendo aqui, gente, é uma conversa de embasamento. E por isso que vocês estão aqui me escutando. O paciente é a mesma coisa. O paciente, ele o que ele quer? Ele quer linkar as coisas. Não adianta você fazer uma anamnese rápida e falar, eu quero um vídeo dormindo, eu quero um vídeo comendo. O paciente não vai te mandar, sabe? Porque ele não linkou a importância disso. Se você tem base para explicar para ele os motivos, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele entendeu que você quer muito mais do que ver dentes dessa criança. Você quer entender toda a saúde da criança. Você não tem noção de quantos casos você vai receber, de verdade, tá? De encaminhamento de pais preocupados com que ainda chupa bico, que chupa dedo, que tem hábitos deletéricos, que rói unha. Por quê? Que você vai começar a mostrar a devida importância a isso. Eu recebo inúmeros. Gente, vocês não têm noção a quantidade que eu recebo aqui no meu direct de pais preocupados com isso, que pedem indicação. Pedindo indicação, gente, de ortopedista funcional, eu tenho no mínimo de 10 a 20 mensagens por dia. Tem locais que eu não acho, que eu não tenho aluno. Então, vocês têm uma noção do quanto a procura está sendo, assim, enorme dentro da ortopedia funcional. Por quê? Porque hoje a gente fala muito mais sobre função, não sou só eu. Não sou só a Suelen que está falando sobre função. A importância do binômio, tá? Pensem bem, vocês não estão escutando só da Suelen sobre isso. Isso cada vez está sendo mais falado, que a saúde do paciente como um todo. A gente não fragmentar isso numa maloclusão. Gente, então a gente precisa entender que os hábitos bucais, eles são divididos em nutritivos e são os que deveria existir, que infelizmente, por uma má informação, muitas vezes, a gente vê que pediatras não indicam. Não é que não indicam, indicam, né? O aleitamento materno, natural, é importante, mas no momento que teve algum perrengue nos primeiros dias das mães, não é passado para o quê? Para uma consultora de amamentação, que deveria. Porque muitas vezes tudo isso poderia ser superado. Quando? Quando a gente tem apoio, quando a gente tem uma rede de apoio. Então eu vejo que muitas mães não conseguem, que poderiam. E eu acho isso muito triste. Eu já escutei, tá? De verdade, de pediatra dizendo, mas o bico ajuda até a diminuir o risco de morte súbita. Gente, isso foi um artigo que já caiu por terra. Não é assim que acontece. Então se apegam em detalhes que não é o principal. Então pensem muito sobre a informação que você está dando para os seus pacientes, para as mães, para os pais, para dar segurança. Então o nutritivo é
o aleitamento natural, que é o melhor. Mas ele também é considerado como artificial. Então a mamadeira, ela também é considerada o quê? O nutritivo, porque está servindo para nutrir. Se essa criança não conseguiu amamentar, ela vai precisar de uma mamadeira. Então ela vem dentro dos hábitos nutritivos. Por quê? Depende como essa criança usa essa mamadeira. A criança, às vezes, ela está só no momento que está precisando mamar, ou ela fica com aquela mamadeira na boca tempo, usando como bico. Ah, não usa bico, mas usa mamadeira uma noite inteira. Acabou de mamar e continua com a mamadeira na boca. Tá? Isso não é tão incomum. Então, isso é muito importante. Karen falando ali da paciente que sugava a língua. Sim, vou mostrar um caso, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso, tá? Que é muito importante, bacana. Vou mostrar pra vocês. Gente, nós temos os hábitos não nutritivos, como chupar dedo, chupar bico, né? São os hábitos não nutritivos, mas que a criança criou esse hábito. E a gente tem que entender o motivo. Eu vou falar sobre eles. E depois, gente, a gente tem os funcionais, que é a respiração, a deglutição atípica, a interposição lingual, tudo isso que leva uma criança a também ter os hábitos bucais mais correlacionados à função, tá bom? Então, o mamar a língua, certo? A gente precisa entender, gente, que é necessário pensar na tríade, intensidade, frequência, duração. Um hábito realmente ele pode fazer uma mudança no parâmetro funcional dos músculos de tonicidade, no parâmetro, no crescimento e desenvolvimento craniofacial com alteração, quando essa tríade é executada. Então, sim, a intensidade, frequência e duração ela não pode ser anulada. Ela existe e significa o quê? Você tem que fazer uma avaliação. Quanto essa criança, e quais os momentos, e quanto tempo, né, na linha de tempo, quanto tempo essa criança faz esse hábito, qual a intensidade que ela faz, qual é a frequência que ela faz ao longo do dia. Isso é importantíssimo para a gente determinar se tem uma alteração clara. Outros fatores também, gente, que são muito importantes. Esses dias eu tive uma ortodontista que me fez uma pergunta aqui que nunca explicaram na faculdade para ela. Uma ortodontista, e ela falou para mim assim, eu queria uma ajuda. Sabe por quê? Porque eu chupei bico até os 5 anos e eu não tive alteração nenhuma nos meus dentes. E eu sempre perguntei para professores, eles nunca souberam me explicar muito bem, a não ser a tríade, de falar da tríade, né? Mas nunca souberam me explicar tão bem. E aí eu dei para minha filha. E a minha filha hoje tem problemas de mordida aberta. Há esses tempos uma pessoa me falou sobre isso. Outra também me falou sobre que chupava até os 4 e não teve problema. De vez em quando eu recebo essas dúvidas. Eu quero trazer para vocês aqui, gente, que o sistema, ele é fisiologia em geral, não é um protocolo para tudo. E eu canso de dizer isso para vocês. Não adianta a gente pensar que vai ser um protocolo e vai ser igual para todo mundo. Sabe por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes. E o que nós temos como diferencial? Nós temos o principal e foco genética. E isso não pode ser anulado. É claro que se eu tenho uma genética, vamos imaginar aqui, tá? Eu tenho uma genética e eu tenho todas as características de ser uma paciente de face mais longa. Isso é genético. Não significa que eu ter a genética de ter uma face mais longa, vou ter uma maloclusão, gente. Isso não tem nada a ver. Isso geneticamente é o meu perfil. Só que esses fatores genéticos, eles podem ser exacerbados por fatores funcionais. E o que significa isso? Quando eu não tenho uma boa função, quando o meu sistema estomatognático ele não está adequado, o que vai acontecer com aqueles fatores que eu tenho lá genético? Exacerbados, eu vou sim começar a criar problemas no meu crescimento e desenvolvimento craniofacial e, consequentemente, eu vou ter uma maloclusão. Por exemplo, uma mordida aberta chupando um bico, tá? Esse é um fator que eu tô trazendo aqui. Por isso que não é igual para todo mundo. E por isso que o fato de chupar bico não vai representar igual para todo mundo. Crianças, algumas vão ter mordida cruzada, outras vão ter mordida aberta com cruzada, outras vão ter distoclusão com retroinclinação dos incisivos inferiores e projeção dos superiores. Vocês entendem que nem mesmo o tipo da maloclusão ela é um protocolo? Eu posso ter artigos que tragam uma capacidade maior de mordida aberta nos casos de chupar bico. Sim, mas isso não vai ser para todos os casos, gente. E não significa que toda criança que tem uma mordida super aberta chupou bico. Nem sempre todo tipo de maloclusão correlaciona o que é um hábito deletérico. E nós sabemos disso. Tem crianças que tá tudo bem, tem a sua função adequada e vai ter uma mordida aberta. Eu digo,
não tem hábitos deletéricos. Mas o restante está sendo avaliado? Respiração, a parte toda de hipertrofia de adenoide, cornetos, tudo isso está sendo observado no paciente? Então, gente, vocês entendem o quanto é complexo a gente pensar em fisiologia? E não venham me dizer aqui, gente, mas é ortopedia. Não, eu estou falando de algo que todo mundo aqui que é odontopediatra ou ortodontista deveria saber. A fisiologia não é uma matemática. E os pacientes vão responder diferente, em diferentes situações, de fatores genéticos, de fatores exacerbados por fatores funcionais, e dependendo do que está sendo alterado nessa função, pela tríade de intensidade, frequência e duração, tudo isso tem que ser avaliado no seu paciente. E que tipo de hábito ele faz, e quanto tempo ele faz esse hábito. Tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho agora, principalmente, sobre chupar bico. Você recebeu o paciente no teu consultório que chupa bico. E a mãe está desesperada. Antes de tudo, sem julgamentos, né? Eu vou contar minha relação pessoal com a minha filha Lorena, de 3 anos. Ela nunca chupou bico. Mas eu vou dizer para vocês, eu tive uma pressão médica de que ela deveria chupar bico por causa da morte súbita. Porque minha filha teve um engasgo aos 9 dias com leite materno. Olha o meu trauma, eu criei um trauma enorme, gente. Ela foi parar no hospital, ela ficou 4 dias no hospital por engasgo do leite materno, algo extremamente comum. E eu tive, não só de uma médica de enfermeiros, dizendo que poderia diminuir, que eu poderia ficar mais sossegada, porque ela ia começar a treinar esse hábito de sucção. E aí eu fui falar com uma fono, e essa fono totalmente voltada para a motricidade oral, e falou que é óbvio que eu não queria. Eu falei, eu não vou dar, não concordo, não é o que eu estudei. Falou, não, nós vamos treinar essa musculatura dela, né, de outras formas, não precisa colocar o bico, mas para vocês verem qual é o tamanho da desorientação, até no nosso meio, até para mim, mãe, e que trabalho com isso. E vocês acham que em algum momento à noite, dormindo e vendo minha filha dormir, não oculou lá na minha cabeça, não ficou assim, nossa, mas será que eu deveria dar esse bico, gente? Será que eu tô sendo muito... Será que eu vou ler mais sobre isso? Será que a pediatra tá certa? Você pensa como mexe com a mãe uma informação dessa? Pra mim, Suelen, que estudo sobre isso e tô aqui falando pra vocês sobre isso. Só que vocês já pensaram pra pessoa leiga? Então, o que acontece? O bico foi muito normalizado. E aí você fala, tudo bem, mas então vamos usar os ortodônticos. Hoje tem vários mais fininhos e blá blá blá. E aí, o que é, gente? Tem uma rede toda por trás, né? Muito forte. Comercialização. Tem empresas fortes atrás disso. Então a gente tem que trazer de novo, gente, e aterrissar no que a gente estudou dentro da fisiologia. O que faz bem é natural, é fisiológico. Um bico não é fisiológico. Não importa, os bicos podem ter melhorado, mas ainda ele não é algo fisiológico. História de dizer, vamos lá, gente, sobre bico. Tá, mas até os 2, 3 anos, tranquilo, você tira o bico e tá tudo certo com essa criança. Eu tenho certeza que vocês escutaram isso de professores, eu tenho certeza disso. Mas vamos lá de novo para a fisiologia, que a fisiologia não tem nada certo? Vocês concordam que quando a gente coloca isso como uma verdade absoluta, por mais que a gente tenha alguns artigos que nos trazem que criança chupou bico e por volta dos 3 anos tirou, 2 anos, né, que seria o indicado, eu tive minhas funções adequadas. Vamos explicar sobre isso? Gente, aos 2 anos de idade, uma criança tem muita plasticidade óssea. O que significa isso? Por mais que essa criança chupe um bico e ela tenha tido alterações de maloclusão, uma mordida aberta, por exemplo, ela tem toda a condição, pela plasticidade óssea dela e pela tanto de neoformação celular bombando e o crescimento e desenvolvimento craniofacial dessa criança que está acontecendo, de se regularizar isso. Mas pensem comigo como isso vai se regularizar. Como é que vocês acham que essa criança que estava chupando bico, tiraram um bico aos 2 anos, tinha uma leve mordida aberta e tudo voltou ao normal? Como às vezes você escuta isso em consultório, ou alguém pode ter presenciado isso com os filhos. O que você contou a favor? Eu acabei de dizer muito agora sobre isso. O que você contou a favor para isso ter acontecido? As funções dos sistemas estomatognáticos adequadas, intactas, sem terem sido prejudicadas. Isso vai acontecer em todo caso, gente? Não, não vai. Tem casos em que a criança já tem algum problema respiratório, respira mais pela boca
por N motivos alérgicos, essa criança, ela vai diminuir a hipotonicidade labial. Essa língua vai ficar baixa por causa da posição de bico, que não é a mesma coisa do que o peito materno. Não é a mesma coisa, gente. Totalmente diferente. A sucção é totalmente diferente. O movimento de ordenha é outro. Então, essa criança ela teve alterações da hipotonicidade labial, começou a respirar mais pela boca. Essa mordida aberta que deu levemente, o que ela vai começar a fazer? Projeção dos incisivos, projeta a língua entre os incisivos, tá? Então, essa deglutição atípica, o que ela faz com aquela mordida aberta? Ela ocupa a língua, aqui, ó, naquela mordida aberta, toda vez que deglute. Uma criança deglute 600 vezes por dia. 600 vezes por dia ela tá deixando essa língua no meio dos dentes. Como é que vocês querem que uma criança vá fechar sua mordida, seja com 2, 3 anos, se ela tem agora uma função inadequada do sistema? Não vai acontecer. Então, vocês entendem que pode acontecer se eu não tiver alteração do sistema. E aí, aquela criança tem muita plasticidade óssea, tudo volta ao normal. Agora, se eu tive, sim, uma condição de alteração do meu sistema naquela criança específica, não vai voltar ao normal. As coisas vão se desencadear dali pra frente, vai ter uma piora e não vai sozinho ter solução. Então, é um jogo de sorte? O que vocês acham? Ou é fator de conhecimento? Fator de conhecimento, eu diria, você pegou uma criança que chupa bico 2 anos e fazer todas as avaliações dela de como está a posição de língua, de como é que está selamento labial, passivo, ativo, como é que está a respiração. Isso é embasamento. É você ter uma garantia de que todas as funções dessa criança estão adequadas. E que se ela tem uma mordida aberta, existe uma grande possibilidade, não é total, de que a plasticidade óssea dessa criança e todo o crescimento e desenvolvimento craniofacial que ela está passando possa levar à normalização dessa oclusão. Agora, com esse mesmo embasamento, você viu alterações do sistema dessa criança, você já tem ali na sua mão, você não precisa esperar para ver o que vai acontecer, que essa criança corre uma grande possibilidade de ter alterações. Vocês entendem, gente, que isso não é jogo de sorte? Não é, vai acontecer com algumas, outras não sei o motivo. Existe motivo claro. E está dentro da fisiologia, o que a gente estuda. Então, é esses argumentos que vocês têm que conversar, que vocês têm que avaliar quando o paciente chega chupando o bico 1, 2, 3 anos de idade. Só ficar usando o argumento, tem que tirar o bico, mamãezinha. O bico faz mal. Não vai funcionar. Talvez essa mãe nem volte mais no seu consultório, porque pai nenhum gosta da coisa, eu sempre falo isso, né? Gente, eu não gostaria como mãe de chegar numa consulta e ser interrogada e achar que tudo que eu tô fazendo tá errado. Nenhuma mãe vai querer isso. Ninguém quer, sabe por quê? Porque a gente como mãe, mesmo errando, sabendo que erra, a gente quer sempre o melhor para nossos filhos. Então não faça consulta de interrogatório, sempre acusando como, não tá certo, não fez o certo. Não, você tá ali para escutar, para acolher e para se embasar e mostrar o que pode acontecer, o que não pode, e se não quer, o que vai acontecer no futuro, o que pode ser feito para orientar. Orientação. E depois, intervenção, lá na frente. Depois, passou a orientação, não cumpriu, ela saber que pode passar por uma intervenção. E isso tudo é uma decisão dos pais. De querer ou não. Simples assim, tá? Gente, e como é que vocês vão... Essa mãe chegou no seu consultório e muitas chegam com a vontade de dar remoção do hábito da chupeta. E aí eu sei que o odontopediatra tem muito manejo, né? Muito mais às vezes que o ortopedista funcional até mesmo e o ortodontista, com certeza. Por quê? Porque o trato, já durante toda a especialização, né? A criança, o adulto que chega lá como mãe, pai, né? Já está muito acolhido, que essa criança já está muito condicionada, porque já está acostumado com o atendimento daquele odontopediatra. Então o odontopediatra ele tem um manejo muito maior. Então existem alguns manejos, o quê, gente? De vários que eu escuto. Né? É lá, varalzinho de bico, e a criança deixa. A confiança naquele profissional. Tem alguns que utilizam latinhas com semente, e aí a criança enterra o bico, e aí você vai lá ver a florzinha crescer, né? Em troca do bico. Existem várias coisas que dá para trabalhar com o emocional da criança.
Eu vou trazer para vocês alguns manejos que eu acho muito humanizado e de uma forma sem ser abrupta. Porque o abrupto normalmente faz com que a criança faça alterações de hábito. E o que eu diria o abrupto? É assim, ó. O dia que chegar 2 anos, eu vou tirar o bico. E eu já vi história assim, tá? No consultório. Deixa eu contar. Chegou 2 anos, que dizem que os artigos dizem que faz mal, tira o bico. Vai chorar 3 noites. Vício, desespero, como se estivesse tirando droga da criança, de verdade, porque eu já vi vídeo de pai mandando como é que a criança ficava chutando o berço e gritando. Nesses momentos parecia que ela era uma viciada. Foi isso, eu tenho o áudio do pai falando isso, né? Minha filha, eu chorei porque ela parecia uma viciada. Ela chutava o berço e gritou uma noite inteira. Mas foi 3 noites, e depois de 3 noites ela não chorou mais. Tudo certo, resolvido o problema. Mas essa criança, depois de 1 ano, os pais voltaram. Com o quê? Com essa criança roendo até a alma da unha. Roendo a pele de arrancar a parte da pele. Então o que ela fez? O fato do chupar o bico, ela tinha algum problema, ela estava envolvido ali algum fator emocional, que foi subestimado. Como assim? Chupa bico por chupar bico, porque a gente deu. Ela chupa bico porque como se aquilo ali não fosse uma dependência emocional da criança. E gente, porque senão não faria sentido nenhum essa criança estar chupando bico. Essa criança gerou uma dependência emocional do bico. E aí você tirar de uma forma abrupta, se essa dependência emocional não foi suprida, essa necessidade fisiológica da sucção, e que é fisiológica, gente, é comprovada até os 12, 18 meses de idade, muitas crianças se prolonga isso, se ela não foi suprida, ela vai tentar suprir essa dependência de outras formas. O quê? Substituindo hábitos. E isso tem que ser explicado para os pais. Então, colocar grade palatina, existem vários artigos que trazem a qualidade de que você melhora a mordida aberta usando a grade palatina. É claro que sim, gente. Por quê? Porque você está promovendo ali uma barreira. Para quê? Para aquela interposição de língua que eu falo para vocês. O paciente faz aquela interposição de língua, joga para frente, não consegue mais. 2 meses você tem uma mordida fechada. Você trabalhou o emocional da criança? Você trabalhou as bases, o quê? De boa posição de língua e de propriocepção? Não. O que você fez? Você fez a parte de barreira física. Você não treinou parte muscular. Então é por isso que quando eu falo que eu não uso grade para os casos de chupadedo, chupabico, é por esses motivos, não é porque não vai funcionar. Esses dias eu tive aqui, né, um caso em que eu conversei com uma orto, diria, não uma conversa, né, a gente teve umas faíscas saindo, por quê? Porque ela não concordou com eu falando que eu não sou a favor da grade. Falou que existem inúmeros artigos que comprovam a eficiência da grade. Sim, e existe, eu não sou contra, gente. Existe sim, você vai conseguir fechar uma mordida, porque você está fazendo. Isso é basicamente eu ir contra a ciência. Por quê, gente? Quando a gente faz os estudos, a gente vai ver o quê? Colocou a grade, tem uma mordida aberta, 2, 3 meses, não tem mais a posição de língua, 600 vezes por dia aquela criança fazendo interposição lingual, tirou, fechou. Ótimo, você resolveu o problema. Do quê? Da maloclusão. Aí depende de tudo, o que você como profissional quer ser. Você quer ser esse profissional de barreira física, que só está tratando de dente? É uma escolha. Ok, e eu não tenho nada contra. E existe artigo para isso. Eu não sou essa profissional. Os meus alunos, eu garanto, Ana Paula que está aqui, ó, minha aluna, eu garanto que não pensam dessa forma. Pensam muito além. E é por isso que, ó, Ana Paula, uma referência em toda Santa Catarina. Hoje, professora. Reconhecida. Hoje, com encaminhamento de otorrino, bucomaxilo, na cidade dela. Sabe por quê? Porque você sai da caixinha fechada de achar que é só aquilo ali que a gente tem que trabalhar. Então, gente, quando a gente sai dessa caixinha fechada, sabe? O mundo se abre, as portas se abrem e você começa a se apaixonar cada vez mais por aquilo que você lá atrás, quando escolheu odontologia, imaginava dela. Tá? Não deixem
os sonhos teus dentro dessa caixinha aí, porque a odontologia ela é linda, ela é maravilhosa, mas você tem que entender o teu paciente como um todo, e não só aquela boquinha cheia de dente. Isso aí, pra mim, tenho certeza pra Ana Paula, que tá aqui, pra muitos alunos que eu vi aqui, ó, a Anne, que passou aqui agora há pouco, a gente tem isso na cabeça depois que você começa a entender que nada é protocolo, que a criança ela é um todo, e a gente precisa entender esse psicológico, a gente precisa entender tudo isso. Isso é importantíssimo. Então, gente, sobre bico. Veio pedindo auxílio, como vai acontecer, o que eu tenho que fazer, qual é o auxílio que você vai dar? Vamos lá, não faça de forma abrupta. Não pense em aparelhos numa criança de 1 ano de idade. É claro que não, gente. A criança chegou lá com 1 ano de idade no seu consultório. Os pais têm essa vontade. Eles falaram dessa vontade. E aí? O que a gente faz? A gente começa a dar conselhos de como restringir a hora do bico. Você pode amarrar no berço, explicar para os pais. Para os momentos de crise, de muito choro. Amarrar porque toda vez ela vincula o bico ao berço, à hora do sono. Sempre estar atento na hora que o paciente dorme, que a criança dormiu, tirar o bico. Não deixar uma noite inteira o bico na boca do paciente. Tá? Então isso ajuda muito. Depois a gente vai diminuindo ainda esse ritmo, né? Mas é restringir realmente o uso de crise de choro, restringir a um local, uma posição, que é a cama, né? Então, orientar estar ali amarradinho. A outra coisa é pensar que sempre a criança que passou dos 12 meses, 18 meses, chegou nos 18 meses, ela deveria estar com a sua sucção suprida do hábito de sucção, né? Que a gente tem um princípio fisiológico de sucção. E essa criança provavelmente não supriu essa necessidade. Por isso, gente, que hoje em dia se orienta muito diferente do que foi há 10 anos atrás. Quem tem a minha idade aqui, quem teve filho há 10, 15 anos atrás, sabe que muitas vezes a orientação era outra. Tem que dar a cada 2 horas, tem que ser tudo calculado em relógio, a hora do aleitamento materno, e aí você vai dar tantos minutos para a criança não se acostumar, para a criança não... O que é hoje, gente? Quem teve filho há pouco tempo, ou quem sabe sobre aleitamento materno, sabe que hoje não se faz mais isso. O que se faz? Livre demanda. Sabe por quê? A livre demanda justamente é para a criança suprir essa necessidade fisiológica da sucção, que hoje sabe que já vem da vida intrauterina, gente. Base ali, 28 semanas, 30 semanas, assim, 31 semanas, ela já está fazendo essa sucção. Vida intrauterina. Tá? Isso é natural. Então esse negócio de dizer assim, mas eu tenho ultrassom da minha criança chupando o dedo, já é normal, fisiológico. Não tem nada de alteração. Essa criança não é diferente das outras. Isso é uma necessidade fisiológica. Começa a acontecer esse padrão de sucção dentro ainda na vida intrauterina e se estende entre por volta dos 12 até os 18 meses, totalmente normal. Mas é claro que esse normal e natural, quando a gente coloca um bico, não é mais tão natural, ele se torna artificial. A criança se torna muito dependente àquele artifício. Então, viu que está difícil o método? Começa a substituir a chupeta por algo que o bebê realmente se apegue. Deixa cheirinho seu nesse ursinho, né? Seja num cobertorzinho. Faça com que ele tenha esse contato, tá? Realmente esse contato bem íntimo ali com alguma coisinha, um bichinho, algo que esteja ali próximo e que tenha o teu cheirinho e que sempre esteja com a criança, para que ela realmente encontre o conforto do lado psicológico, ok? Então isso é bem importante. E a tirar, gente, a chupeta durante a noite a criança dormiu, sempre tá atento, né? Eu sei que a gente tem sono também, quem é mãe eu sou mãe, né? Não é fácil a nossa vida de mãe, mas é ficar atento, dormiu, se chupa bico, tira o biquinho. Gente, nunca tirar de forma abrupta e sempre indicar isso aos pais. Não é legal traumatizar a criança tirando dia para noite o bico. Existem N's, isso aqui são alguns métodos que eu tô dando, mas é claro que esses são os primeiros métodos que a gente passa. E às vezes, dentro desses primeiros métodos, já é o suficiente para algumas crianças. Da caixinha que você coloca o bico, né, nasce florzinha, que já foi indicado. Todo esse método antes tem que ser feito, tá? Mesmo a florzinha lá, a criança já tem que estar chupando menos. Ela já tem que estar menos dependente desse padrão de sucção.
Aí você vai fazer o desmame de uma forma humanizada, né? Tirar esse bico de uma forma humanizada, que existem várias formas, ok? Mas isso tem que ser lá na frente. É também dar mais atenção à criança. Quem tem mais de um filho, muitas vezes é aquele período daquela criança que ela precisa um pouco mais de atenção. Então é desenvolver muito lúdico com essa criança. É à noite, a necessidade maior dessa criança chupar bico é criar cenários lúdicos, sabe? Colocar bolinhas no quarto, decorativas. É criar algo que ela tire da cabeça a necessidade da sucção. É leitura você pega, por exemplo, a lanterna, né? Brinca com lanterna, faz leitura, faça que ela te ajude ali a estar entendendo. Isso a criança já dos 2 aninhos de idade, né? Antes já é um pouco mais difícil, 2, 3 anos de idade é mais fácil de trabalhar com esse lúdico com a criança. Interagir, acolher, muito amor, tá junto, tá? Isso ajuda bastante também. Gente, conversar muito com a criança depois dos 3 anos. A gente tem que entender que aos 5 anos de idade a criança já tem uma maturidade de entendimento muito grande. A fala da criança e a percepção também da criança, ela é realmente muito mais do que você imagina, tá? Ela já tem uma maturidade para fala aos 5 anos de idade. Então, entre os 3 e os 5, você tem que conversar muito com essa criança. Estabelecer horários para essa chupeta. Oferecer de maneira só para acalmar esse bebê em momentos muito esporádicos. Propor troca, sim, mas desse jeito que eu falei, né? Primeiro tem que vir todos os passos, que daí é ursinho que ela gosta, enfim. Soprar bolinha de sabão ajuda muito porque causa um estresse na musculatura da sucção. É a mesma usada para o bico. Então a gente fazer ali vários momentos de soprar a bolinha de sabão, quando ela for chupar o bico, ela já está com o quê? A musculatura mais cansada. Então ela chupa menos o bico, porque ela já estressou essa musculatura de outras formas. Então se fala muito da bolinha de sabão. Você pode dar um pouco mais à noite, né? Na varanda de casa, um pouco antes de pegar o bico, porque a tendência é de chupar um pouquinho e já largar, porque ele supriu essa necessidade um pouco da ação do cansaço mesmo muscular. E lembrando que são os mesmos músculos da mastigação, tá? O músculo da sucção é o mesmo da mastigação. Então, gente, tudo isso, dado esses passos com os pais, você vai rever em 1, 2 meses, viu que não tá tendo evolução, que tá difícil para os pais, porque normalmente, gente, não é difícil só para criança, é para os pais também. Muitas famílias, a gente não tem que colocar como assim, ai, nossa, tá difícil para criança, a criança é difícil. Normalmente eu falo sempre que é uma equipe, né? E muitas vezes tá difícil para a família, para a mãe, para o pai. Então, aconselhamento psicológico. Tem que indicar assim, ó, tá difícil para vocês, é compreensível, porque não é um momento fácil. Então, a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar, com um psicólogo. Você vai passar por esse período e viu que não está tendo evolução, você tem que trabalhar de forma multidisciplinar. Fonoaudiólogo, muitas vezes também. Porque ele vai passar exercícios, como eu passei agora, alguns, para fazer esse estresse fisiológico na musculatura. Promovendo alguns exercícios que façam essa musculatura suprir a necessidade fisiológica. Também você pode abrir o recurso da fonoaudiologia e da psicologia a seu favor, numa forma multidisciplinar. Você começa, em alguns casos vai ser tranquilo, tem apoio e suporte familiar, tem pais que são ali atentos, que estão ali querendo muito, a criança foi mais tranquila porque teve o processo correto, passou 2 meses, viu que não mudou nada, os pais já estão com a cara de cansado, que querem uma solução, trabalhe de forma multidisciplinar. Não fica ensabando o negócio, gente. Tá? Isso é bem importante. Então, do bico, gente, é isso. Basicamente, assim, é você ter essa sequência na cabeça de começa suave e vai se intensificando ao ponto de ver que não conseguiu resolver sozinho. Você vai trabalhar em equipe multidisciplinar. O dedo sempre é um pouco pior. O hábito do dedo, ele sempre se torna um pouquinho mais difícil de remoção. Sempre. Porque ele tá ali. Só que, ao mesmo tempo, é um hábito mais fisiológico que o bico. Tá? Então, a gente pode dizer que o bico, mesmo o bico que era o antigo, né? Que a gente tinha aqueles antigos, o que acontece? Dava mais mordida aberta. Então, os bicos mais antigos, era muito comum ver aquela mordidona aberta na frente do paciente.
Depois eles começaram a utilizar os bicos mais ortodônticos. O que acontece com o bico ortodôntico? Ele é mais slim, ele é mais fininho, não é? E aí ele abre um pouquinho mais na parte posterior. O problema é que o bico ortodôntico, ele tende a posteriorizar mais a língua. E quando eu faço uma posteriorização maior da língua, eu tenho maior dificuldade de respiração. Então os pacientes podem potencializar ali um problema de uma respiração bucal, oral. Tá? Pela essa posteriorização. Então, antigamente os bicos anteriorizavam a língua e hoje eles não fazem essa mordida aberta, mas podem posteriorizar mais e continuar com essa língua baixa, de fato. Chupar dedo, gente. Chupar dedo é complexo, né? É algo realmente que também me procuram muito. Porque faz parte, gente, do desenvolvimento de reflexo da criança. Chupar o dedo, ele vem já antes ali, na vida intrauterina, como foi falado. Né? Então é natural a gente ver a criança com o dedo na boca. Mas a gente precisa diferenciar algumas coisas, tá? Porque a partir dos 3 meses de idade da criança, muitas vezes, gente, é natural, bem natural e comum, você vê a criança tentando descobrir a mão. E vem essa fase. E muitas mães chegam desesperadas falando, meu filho tá chupando o dedo, mas muitas vezes não é o chupar-dedo, é a fase da descoberta, que é por volta dos 3 meses de idade. Então a gente precisa diferenciar isso, o quê? Avaliando o paciente que tá ali. Aquela criancinha que você atende, criança pequenininha, é avaliando essa criança. Então muitas vezes essa sensação de aconchego, né, de colocar a mão que tá ali ao alcance dentro da boca, a gente precisa entender como faz isso. Tá colocando aqui, ó, 2 dedos, aí de repente é os outros 2 dedos, aí de repente é o dedinho, aí é de lado. É uma criança que está descobrindo a mãozinha, baba muito, é natural. Não precisa dar o desespero para os pais. Nossa, essa criança vai chupar dedo. Não, gente. É um processo fisiológico natural da criança de descoberta. Tá? E essa fase, ela costuma se estender dos 12 até os 18 meses, mais ou menos, de idade, tá? No bebê. É a fase que ele está se encontrando ali e é muito comum colocar a mãozinha dentro da boca, certo? Só que, se você começou a perceber, os pais chegam já com uma criança de 1, 2 anos de idade, que é sempre o mesmo dedo, que você vai perceber nos dedos da criança, um dedo tem diferença, realmente assim, de anatomia um do outro, que vai causando, tá? Aí você já casa a tríade, né, de intensidade, frequência e duração. Opa, isso tá passando dos limites. Você vai ver, tem uma maloclusão específica ali na boca, de mordida aberta, mordida cruzada, projeção dos incisivos. A gente vê que tá ali claramente uma mordida já alterada. Você já vê o desenvolvimento craniofacial da criança com uma diferença, como a deficiência mandibular. E você vê que sempre é o mesmo dedo. O relato dos pais, você vai pedir vídeos em casa, você vai pedir foto, quando ele estiver fazendo, é sempre o mesmo dedinho. Ele criou o hábito daquele dedo específico, tá? Então, antes de chegar nesse ponto, se os pais chegaram lá com os 3, 4 meses, você pode orientar um monte de coisa. Você pode orientar, dar aquelas rodinhas com gelo, porque às vezes está na fase de sair dentinho com 6 meses, de ele estar mordendo aquilo, dar outros objetos para ele estar mordendo, não só o dedo, para ele usar muito essa fase oral com outros estímulos também, não só com o dedo, tá? E observar sempre se não é o mesmo dedinho. Passou mais tempo, chegou com 1, 2, 3 anos e sempre é o mesmo dedo, e você percebe crianças mais tímidas, mais ansiosas, tudo isso leva a um padrão também de ordem psicológica, emocional da criança. Então, tudo isso deve ser observado. E aí, o que a gente faz para a remoção desse vício do dedinho, gente? Que é terrível, é pior que o bico, eu digo. É mais difícil, às vezes, de remoção. Então, a gente primeiro precisa identificar nessa criança os gatilhos de vício. Em que momento? E aí isso é uma conversa muito longa com os pais, né? Uma anamnese mais longa. Se percebe que essa criança é ansiosa, que essa criança é tímida na consulta, passou uma consulta, passou 2, você identificou um padrão, já começa a trabalhar de forma multidisciplinar com um psicólogo. É muito importante para que isso tudo aconteça de uma forma suave, que consiga trabalhar o ponto gatilho dessa criança já de imediato. A gente não trabalha sozinho, mas na área de saúde, quanto mais a gente trabalha de forma multidisciplinar, melhor.
Você vai trabalhar depois com o que aconteceu ali de consequência na maloclusão. Tá? Então, nesses casos que você já percebe pontos gatilhos bem específicos na consulta dessa criança muito tímida, dessa criança que não fala, você vai perceber isso, encaminha, tá? Já de imediato, conversa com os pais, fala que seria muito bacana um trabalho em conjunto, tá? Com o psicólogo. Agora, você percebe assim, a criança chupa o dedo mais na hora de dormir. Não é durante o dia todo. Não é durante o dia todo, mas é na hora de dormir. Vai pegar no sono, que é o dedo. Pegou no sono, tira o dedo da criança. É igual o bico. Tem que os pais estarem atentos a isso. Sempre. Porque ela é uma zona de conforto ali. E aí tem que estar sempre prestando atenção. Não é fácil. Tem que até revezar os pai e mãe. Propor atividades interativas com a criança. Que envolva muito esse lúdico e até mesmo do quê? Da fase oral. Que nem eu falei. Objetos diferentes. Calor, quente, frio, né? Coisas geladas na boca. Tá? Tornar mais aliada da criança, né? Fazer esse lúdico, brincar e parabenizar, elogiar muito essa criança constantemente quando perceber que ela não está com o dedinho na boca, né? Conversar, dizer, olha só que bacana, não, hoje não teve dedinho, tá? São alternativas de buscar também ela entender que isso é bom para ela, que está sendo bom. Em alguns casos mais específicos, deixa eu colocar para vocês aqui, tá, gente? Isso aqui eu vou dizer para vocês que não é... Ó, vou colocar aqui na tela. Não é em todos os casos. Mas eu já tive muitas amigas, até mesmo odontopediatras, e que passaram por essa situação do dedinho na boca e chegaram com a criança lá com uns 3 anos de idade, não tá resolvendo nada. E, gente, pessoas que têm todo o manejo, professoras, pessoas que eu tenho confiança, que a gente troca muito essas figurinhas, como a Lorena não chupou bico, né? Eu tô passando para vocês o que se tem em artigos, em livros. Eu não tive essa experiência como mãe, Lorena não chupou bico, mas eu tenho conversa. Então não é só artigo que a gente tem que buscar na nossa rede de contato como é essa dificuldade. A gente tem que entender o que acontece emocionalmente nessa família também, para que a gente possa ser mais humano ao tratar nossos pacientes, entender de fato como é difícil. Então, conversando com algumas colegas, algumas, tá, conseguiram utilizar quando a criança chegou a só chupar o dedinho na noite, só no noturno, tá? Através das luvinhas. Só que a indicação de muitas das minhas amigas odontopediatras, quem é ortopedista, que os filhinhos chupavam o dedinho, era essa muita conversa, não é chegar direto com a luvinha, tá? É muita conversa, começar a restringir esse dedinho só pro noturno, e aí no noturno tá difícil você utilizar no dedinho ali, só que a luva, uma criança de 3 anos ela já tira, tá? A luvinha que é de tecido, ela já tira. Então, muitas vezes você tem esse ali que vocês estão vendo, ó, que é mais de silicone. E aí também tem que ser um dedinho específico da criança. Muitas relataram que conseguiram ter sucesso nesse método. Eu não tô dizendo que é o melhor método, gente. Eu não tô dizendo que é para partir já para esse método. Tem que seguir tudo que eu falei até agora. É aquele método assim, a criança está chupando à noite mesmo, né? Vamos tentar desse método aqui e que não seja estressante para a criança, gente. Não sentir que a criança, você colocou isso, a criança tá desesperada, tentando arrancar, tendo crise ali, não, né? Dormiu, a criança coloca, porque ela já tá dormindo. E aí, em alguns momentos à noite, quando ela querer colocar, ela vai achar desconfortável, ruim, vai tirar. E tá dormindo e beleza, esqueceu. Tá? É para esse momento. Não é para aquela criança que tá com o dedo na boca, você tirar o dedo da boca e colocar isso na mãozinha da criança. Não vai funcionar. A criança vai entrar num surto ali. Que ela quer aquele momento de prazer dela de colocar o dedinho na boca. Ok? Então, eu indicaria, e tudo que eu escutei foi muito nesse sentido, tá? É a criança que já pegou no sono, você deixa ela pegar no soninho ainda ali, tirou, coloca a luvinha, e aí depois, conforme ela vai cada vez tirando mais, ele já pode colocar na hora de dormir, certo? Então, seria um dos métodos que a gente poderia utilizar. E funciona, tá? Não usei isso na Lorena, estou dizendo vários colegas que eu já conversei que conseguiram dessa forma, mas fazendo todo um desmame lento e a criança já só quase para dormir, e aí utilizou e deixou de utilizar em poucos meses. 1 mês é o suficiente, a criança deixa do hábito. Então, gente, chupar bico, dedo,
são os hábitos mais difíceis de trabalhar, sempre. E quando a gente deve intervir? Com o aparelho ortopédico. Quando a gente deve intervir dentro da ortopedia funcional através de algum método que seja de aparelhos removíveis. Quando isso tem que acontecer? Presta atenção. Esse paciente passou por todo esse movimento que a gente falou. Você tentou orientar, da orientação você trabalhou de forma multidisciplinar e muitas vezes não é o suficiente, gente. Pode acreditar. Tem crianças que os fatores emocionais realmente são muito grandes. Então eu tenho uma rede de apoio também profissional. Eu sou Sueli. E vocês também deveriam ter. O que é? Aqueles profissionais de confiança. Que sabe que tudo isso junto pode ajudar muito melhor. Porque muitas vezes, se você não tem essa rede, você vai encaminhar para a psicóloga nunca mais te retorna. Dizendo como tá, se deixou. Se você encaminha para fono, vocês não têm essa multidisciplinar, de forma até transdisciplinar, eu diria, né? Isso é muito mais que multidisciplinar, é transdisciplinar, é cada um entender um pouquinho daquilo que o outro faz. Porque no momento que cada um entende um pouco mais do que o outro faz, existe uma troca muito mais natural. E existe um respeito muito grande no sentido, poxa, me encaminhou, eu estou tentando resolver isso há 6 meses e eu estou com dificuldade. Eu vou ligar para a Sueli, vamos ver o que a gente pode conseguir em conjunto. Se existe alguma outra forma que ela pode trabalhar comigo na psicologia, a fono igual. Então é você trabalhar com esse contato sempre de troca. Ele vai contar o que está acontecendo com o paciente. Nossa, não está mais fazendo hábito. Chama aí no teu consultório em 6 meses, você avaliar agora a parte dentária, ver o que você acha, se melhorou, se vai precisar de aparelho. Então essa troca, gente, é muito valiosa. Você precisa achar essa rede de apoio, porque isso te traz muito paciente e isso te valoriza como profissional. E é muito fácil de ser construído, tá? Você tem que ter embasamento primeiro e mostrar o teu trabalho para esses profissionais. E isso vai fazendo com que vocês tenham essa rede de contato multidisciplinar, mais do que isso eu diria transdisciplinar, porque elas também vão apresentar o trabalho delas para vocês. E vocês vão entender um pouco mais de como a psicologia trabalha, de como a fonoaudiologia trabalha, tá? Isso é muito essencial. Eu digo que é um diferencial enorme para quem faz isso, sabe? Quanto cresce rápido. Então, gente, quando a gente deve intervir? Se teu paciente começou pequenininho com você, foi passando ali, passou 1 ano, aí foi para psicóloga, aí chegou nos 2, não está resolvido ainda, você pode pensar em alguma coisa, em trabalho em conjunto, né? De todo mundo junto ali. Psicóloga, fono e você trabalhando junto com a ortopedia funcional. Mas existem outros casos que o paciente chega já depois, bem tarde. E isso acontece com frequência. O paciente chega com 8 anos no teu consultório, com 6 anos de consultório. Com uma maloclusão já pré-estabelecida e com o hábito. E os pais relatando que já tentaram de tudo. Que quando foram no dentista, o dentista simplesmente encaminha para fono, que encaminha para psicólogo e fala, na hora que resolver, traz. E nunca resolvia. E até que muitos desses caem no abençoado do psicólogo ou do fono que eu trabalho e falam, não, nós vamos trabalhar junto com a ortopedia funcional. Porque os aparelhos auxiliam demais junto com a gente. Vocês entendem? Olha só, quando você faz os outros profissionais entender o teu trabalho também. Então eu recebo muitos casos de pacientes com 7, 8 anos de idade que fazem hábitos de chupar dedo, de mamar a língua. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar o primeiro caso da paciente aqui, ó, que com 8 anos de idade tinha o hábito de chupar o dedo. Ela chegou no consultório com esse hábito, já fazendo a parte de psicologia, né? Já estava indo na psicóloga. E o que ela relatava, que era muito curioso? Ela tinha uma rede de apoio, gente, das colegas da escola. Olha só que interessante. Ela tinha as amigas da escola que a protegiam. E quando ela queria chupar dedo na escola, elas ficavam em volta, as amigas. Então as amigas já sabiam que ela chupava dedo. Eu perguntei para ela nas primeiras consultas se ela queria deixar do hábito. Ela não tinha vontade. Ela falou, não, eu gosto, eu me sinto bem. Então, quando a criança ela não tem vergonha, uma criança despachada, opa, é uma coisa diferente ali. Porque normalmente está ligada a crianças mais tímidas, crianças que não querem fazer isso na escola porque tem medo do fator bullying. Isso estava extremamente enraizado na menina. Ela já estava assim, ó, tô tranquila aqui no meu lugarzinho, chupando meu dedo, não tô prejudicando ninguém. Então a psicóloga me encaminhou, vamos tentar trabalhar de uma outra forma.
E eu conversei com ela, pensamos num aparelho ortopédico para auxiliar o quê? Posição de língua, para que nos momentos que ela estivesse usando o aparelho ortopédico, ela não tivesse essa vontade de colocar o dedo, porque quando está usando o aparelho ortopédico, não dá para colocar o dedo. Então, o primeiro foi um manejo do convencimento do aparelho. Mas sabe o que ela não gostava, gente? Ela tinha um diastema enorme entre os dentes. E ela não gostava daquilo, porque ela já estava mais mocinha. E ela falou, olha, não gosto desse espação que eu tenho aqui dos meus dentes mais para frente. E eu falei, mas isso é do dedinho. Então, tem como a gente ajudar com o aparelho ortopédico. E ele vai também suprir um pouco essa necessidade fisiológica dessa sucção. Por quê? Porque o tempo todo o aparelho removível, funcional, ele fica soltinho na boca. Ele tem um padrão, gente, funcional mesmo, em que a posição de língua fica o tempo todo jogando esse aparelho contra o palato. Então pensa o quanto vai ficando cansativo para essa língua, com esse aparelho lá dentro. No começo elas até relatam, cansa um pouco a posição de língua. O orbicular dos lábios tende a fechar mais quando o paciente é distoclusão, o quê? Ela estava com o queixinho lá atrás. Ela deixava o lábio embaixo dos incisivos. Então, quando deixa os lábios embaixo do incisivo, não tem mais selamento labial. Ela não tinha mais selamento labial, respirava pela boca, língua baixa. Então, o padrão estava muito desorganizado e muito favorável o quê? Para o hábito. Então, decidimos junto com a psicóloga colocar o aparelho ortopédico. Gente, em um mês, com o aparelho ortopédico, neste caso um SN3, que nós promovemos um avanço mandibular nessa paciente, tá? E pensa comigo, não é uma grade. Quando ela quisesse, ela podia tirar para chupar o dedo. Eu não restringi e dizer assim, você não vai mais conseguir. Ela podia, mas ela não fez. Por quê? A língua estava o tempo todo sendo estimulada pelo aparelho. E quando ela tinha essa vontade, ela disse que ela ficava meio cansada. Que ela botava o dedo, ela logo se desinteressava. É o que a mãe falava, que antes ela ficava um tempão com o dedo. E de repente ela colocava, ficava ali uns minutinhos e a mãe não estava já, que ela já tirava o dedo. Porque o aparelho foi o quê? Suprindo essa necessidade fisiológica. Por quê? Foi estressando muito a musculatura da sucção, que é a mesma da mastigação. E a gente percebeu uma diferença muito grande, já no primeiro mês, do que de ela deixar do hábito. Basicamente, isso que era muito difícil ela usar. Na escola já não fazia mais a sucção. Acho que em alguns momentos, na hora de dormir, ela sentia vontade, pedia para tirar o aparelho. E eu sempre falava para a mãe, se ela vir pedir, deixa um pouquinho, fica do lado, dá carinho. E aí depois coloca de novo, vai fazendo aos pouquinhos. Em um mês ela estava tranquila, ela chegou no consultório, não sinto mais vontade. E foi assim a história linda, né, dessa paciente. Em 4 meses teve essa diferença, né, no avanço mandibular, porque a gente fez uma mudança de postura em avanço, a retroinclinação dos incisivos superiores, que é claro que era dada pela posição do dedo, e também a posição correta dos incisivos inferiores, que estavam retroinclinados pela posição de dedo. Então, a gente teve uma melhora muito significativa nas bases esqueléticas da paciente e também, se vocês perceberem, no plano oclusal. Percebam o plano oclusal dessa paciente na primeira imagem, gente. Percebam 4 meses depois. Então, você faz uma alteração não só dentária, você está fazendo uma alteração em bases esqueléticas, osso basal, osso alveolar. A gente teve uma mudança significativa nessa qualidade geral do paciente, que é fantástico, não é? E aí, gente, além do SN3, a gente pode ter também, ajudar muito com esse mesmo aparelho que é o SN3, nos casos do mamar a língua, que alguém falou aqui, meu paciente mamava a língua, tá? Por quê? Mesma coisa, gente, é o mesmo princípio, o estresse que está promovendo nessa musculatura necessária para suprir essa necessidade fisiológica da sucção. Então, dá uma olhada nessa teleradiografia inicial, olha a projeção dos incisivos, gente, porque a língua ficava o tempo todo ali. A mãe chegou com a criança, já mocinha, né, 8 anos de idade, falando, ela faz isso desde bebê. Desde bebê ela mama a língua. Eu não consigo, já levei em fono, já levei em psicólogo e não resolve. Junto com a psicóloga e com a fono, essa foi encaminhada pela fono, pra gente trabalhar em conjunto, que sabia o que eu faço com os pacientes também, né, com esse trabalho. E nós também utilizamos o aparelho SN3. É claro que modificado, diferente, né, apropriado para que a gente pudesse melhorar essa inclinação severa dos incisivos. Pensa essa língua o tempo todo ali, gente. Uma deglutição mais de 600 vezes por dia, volto a dizer. Então, claro que tudo muito severo. Uma língua baixa, que a gente percebe na primeira radiografia. Então, a gente teve uma melhora significativa nessa teleradiografia que vocês estão vendo, gente. É um antes e depois de 6 meses da teleradiografia. Da boca, 5 meses também depois.
tudo adequado. Agora, deixa eu contar essa história aqui. Em 5 meses não foi suficiente para ela deixar de mamar a língua. A mamar a língua é um dos hábitos mais difíceis de remoção. Quando você percebe que o paciente tem essa projeção, perceba se ele não mama a língua. Então, essa paciente, além de fazer isso, ela continuou usando o aparelho para estímulo. Ela tinha muitas vezes vontade de tirar o aparelho para mamar a língua, e a mãe relatava isso. Ela continuou na fono e ela conseguiu deixar do hábito total de mamar a língua, tá? Presta atenção, olha como foi mais longo isso. Na média de 1 ano. Mas é claro que se manteve ali, ó, sem projeção dos dentes, com o aparelho. Então foi um processo mais difícil. Não é toda criança que vai conseguir em 1 mês, ou como a outra em 4. Depende, gente. Depende, porque nós somos indivíduos diferentes um do outro. As necessidades psicológicas, emocionais de cada um é diferente, cada família é uma diferente da outra. Não dá para eu trazer aqui um protocolo para vocês e dizer, vamos colocar esse aparelho em todo mundo e todo mundo em 1 mês vai deixar de chupar o dedo. Tranquilo, vocês vão melhorar a oclusão e nada mais vai acontecer com essa paciente psicologicamente, tá tudo resolvido, assim como a grade. Parem de pensar em protocolo, porque vocês pensam na área da saúde, vocês têm que pensar muito que a fisiologia, ela é muito individualizada para cada caso. Tá? Então, gente, esse caso aqui é um caso de mamar a língua. Então, um paciente que fica, ó, fazendo sucção o tempo todo da linguinha. E por último, gente, eu vou mostrar para vocês um outro aparelho que eu utilizo e gosto demais, que é um aparelho, o acessório mamilo. Gente, o acessório mamilo é um acessório, não é um aparelho. Muita gente erra em falar que, o aparelho mamilo. Não existe aparelho mamilo, existe um acessório mamilo. Desenvolvido. Para quê? Para suprir essa necessidade fisiológica da criança que chupa dedo. Então, eu vou dizer alguns métodos que a gente pode usar o aparelho, o acessório mamilo em alguns aparelhos. Você pode usar em aparelho que é fixo? Pode. Eu não uso. Eu uso todos em removíveis. Qual é o aparelho que eu gosto demais de colocar o acessório mamilo? Na PIP. Por quê? Porque o acessório mamilo, eu gosto muito nos pequenininhos que eu falei pra vocês. Um paciente que você vai pegar de 2, 3 anos de idade, que faz uso do dedo. Então, você vai colocar uma PIP, e esse paciente já tem uma mordida cruzada. Você está trabalhando essa mordida cruzada, e você vai olhar esse acessório que tem lá na frente, que é uma projeção. E eu vou contar uma coisa bem bacana desse acessório. Vocês podem moldar o dedinho da criança de 2, 3 anos no consultório com o ginato. Depois, você pega esse moldezinho, tá? E você coloca acrílico ali dentro, que você mimetiza o tamanho do dedo da criança. Então, ela fica passando a língua o tempo todo nessa mimetização, que é o tamanho de dedo, que tem a textura, certo? Do dedinho dela. E ela vai suprindo essa necessidade fisiológica, que deveria até os 18 meses, por volta, né? Através do quê? Do estresse da musculatura, passando o tempo todo nesse acessório. Então, no momento que ela vai colocar o dedinho, ela já está cansada. Vamos lembrar de novo, gente, que os mesmos músculos da sucção são os mesmos da mastigação. Então, uma criança que faz alimentos fibrosos, né, que faz mastigação de alimentos fibrosos, que respira pelo nariz, e que vai lá e você consegue auxiliar ainda com o estresse fisiológico com esse acessório, tem uma grande possibilidade de começar a deixar do hábito, de forma natural, humanizada, sem ser abrupta, e de uma forma, gente, vamos dizer, fisiológica. Você está entendendo o que você está fazendo com essa criança, você está sabendo explicar para os pais o que está fazendo. Só quero falar uma coisa aqui, ó. Esse acessório, ele não vai no meio do expansor. Dá a impressão ali, né? Que ele está bem no meio, você não vai conseguir fazer expansão. Vamos imaginar que você colocou numa criança que tem mordida cruzada unilateral, com 3 anos de idade, que chupa dedo e que você não tem o desenvolvimento da língua lá no palato, né? Ela está baixa. Essa língua baixa não desenvolveu o palato da criança, a criança está com uma mordida cruzada unilateral. Você colocou uma PIP para esse desenvolvimento. Você coloca o acessório, porque a criança chupa dedo. Esse acessório ele vai estar um dos lados, para que a língua tenha um estímulo maior para aquele lado. O ideal é você trabalhar com uma fono, para que também ela possa ter ali o desenvolvimento junto com você. Qual lado que a criança tem mais hipotonicidade desta língua? O lado que ela tem mais hipotonicidade é o lado que você vai colocar esse mamilo. Por quê? Ela vai estimular mais essa posição de língua para onde está o lado do mamilo. O mamilo, ele tem o centro do mamilo daquele lado. Por exemplo, nesse caso, do lado direito. O centro do mamilo está do lado direito. Não está no centro onde está o expansor. Vai conseguir fazer expansão. Só que a parte de base dele, que é a parte mais gordinha, né? A circunferencial, ela vem mais para o centro.
Mas a base dele onde está presa, ela está de um dos lados. E normalmente ela está do lado em que o paciente se desenvolve mais hipotonicidade dessa musculatura. É o lado que ele desenvolve, que ele joga menos a língua. O paciente sempre tem hábito no chupar-dedo, de jogar uma língua mais para um lado do que o outro. Então você pode perceber isso ou pode trabalhar também de forma multidisciplinar e a fono também te auxiliar, né? Ver onde tem essa tonicidade inadequada da posição de língua para você fazer esse estímulo com o acessório mamilo. Tá? Então esse acessório, numa placa PIP, que eu gosto demais, né, no aparelho ortopédico PIP, você pode utilizar naqueles pacientes pequenininhos por volta aí dos seus 2, 3 aninhos, muito tranquilo, tá? O SN3, como eu mostrei pra vocês, eu gosto dos pacientes um pouquinho mais de idade, 8 anos, 6 anos, é um aparelho que ajuda demais, hábitos de chupa-bico, dedo. Temos também o SN2, que eu não trouxe aqui hoje, não dá tempo, gente. A nossa live foi mais, extrapolou, né? 1 hora de live, já tá estourando aí 1h10, tá? Mas não dá pra trazer hoje. Eu trago em um outro momento, a gente falando muito sobre o SN2 também, para estímulo de posição de língua, de hipotonicidade, de causar esse trabalho de estímulo da posição de ponta de língua, de dorso, de lateralidade. Ok, gente? Certo? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era muito sobre isso, sobre os hábitos deletéricos. Deixa eu só cancelar aqui, parar, compartilhamento. Era sobre os hábitos deletéricos. O que a gente pode trabalhar nos pacientes que chupam bico, que chupam dedo, quais os tipos de hábitos deletéricos mais comuns, que existe substituição de hábito deletérico, não adianta você fazer algo forçado, porque a tendência é o paciente, se ele tem problemas, fatores emocionais envolvidos, vai substituir, vai começar o quê? Roer unha mais tarde, tá? E você, caso precise avançar o protocolo, vai trabalhar de forma multidisciplinar com fonoaudiologia e psicólogo, e também a gente tem o recurso dos aparelhos ortopédicos. Eu utilizo de mais 3 aparelhos, SN2, SN3 e o acessório mamilo na PIP. É isso, gente. Certo? Ó, quem não pegou desde o começo, hoje a gente falou muito sobre hábito deletérico. Falei os aparelhos que eu mais utilizo, métodos que eu gosto muito de usar no consultório. Se vocês perderam alguma coisa, vou salvar essa live agora aqui, lá no feed, então vão lá assistir, tá bom? Que tá muito bacana. É uma live compridinha essa aqui, né? Deu muito pano pra manga. E aí, gente, tudo certo? E aí, dúvidas? Algumas dúvidas eu já respondi, né? Ó, já respondi como usar, falando... Ah, não, ali sobre pasta não é o momento, a gente vai falar sobre pasta de dente agora. Ó, o paciente já de 8 anos ali que faz acompanhamento com fono. Ó, o tratamento multidisciplinar, isso é muito importante, bem isso, né, que a gente estava falando. Perfeito, Isa, obrigada. Tava tentando ler alguma dúvida que tivesse, mas acho que eu respondi todas. Gente, que ótimo estar com vocês. Ó, eu vou contar pra vocês que sabe aquele problema de coluna? Eu só de estar aqui com vocês eu já tô melhor. Eu acho que eu tava com saudade. Acho que eu tenho que fazer mais live durante a semana, estar com vocês, que eu acho que a energia fica tão boa que essas minhas zicas de dor de coluna, tudo já dá uma melhorada. Eu acho que é falta que vocês me fazem na vida. Tem que estar mais aqui, né? Ah, Isa, eu que agradeço você estar aqui. Tô melhor, já tô ótima. Eu já saí daqui, eu acho que eu vou até pra uma academia pra dar uma relaxada, porque quem não me pegou no começo aqui, eu tava dizendo que eu tô numa crise de dor de coluna a semana inteira. Passei um feriado do cão com dor, tomando morfina. Mas eu tô ótima agora, tá? Aqui com vocês. Ó, gente, lembrando, na bio, quem tem interesse, vai lá na bio, na nossa bio, acabou aqui, vai na bio que a gente tem o curso Ortopedia Kids. O curso Ortopedia Kids é um curso completo, que eu trago tudo, gente. Tudo, tintim por tintim, para quem tem que é base mesmo dentro da ortopedia funcional. Para quem não quer só receita de bolo de aparelho, para quem quer esse conhecimento que eu dei hoje, gente, é uma das aulas entre mais de 100 horas aulas que a gente tem. Então é para você ter um conhecimento muito profundo e você realmente se tornar uma referência na sua região, tá bom? Então vai lá na bio, que tem lá, porque a gente tá com algumas vagas remanescentes ainda, pode ir lá, que a Nick vai te atender muito bem, a nossa equipe. Ok, gente? Ah, Isa, muito obrigada. Que bom que você gosta do curso, você é uma querida aluna.
Obrigada por recomendar. Hoje tinha bastante alunas aqui vendo. Que ótimo. Vamos ver. Ai, querida. Ó, como os assuntos... Gente, olha só. Vamos para acabar aqui, ó. Toda semana eu trago um assunto. E nós temos a Hora da Ortopedia, que é toda quarta-feira, 12h30. Gente, estejam aqui comigo sempre. Entendi a tua dúvida, mas não é a nossa proposta da hoje da live, tá? Mas eu vou anotar e eu vou trazer numa live aqui explicando sobre isso, que é uma dúvida muito legal, sobre reembasamento do palato, né? De a gente trabalhar com a PIP, quando fazer. Eu vou trazer, tá bom? É que não pega muito agora o assunto de hoje. Certo, gente? Mas eu vou trazer, prometo. Uma live específica sobre isso, que eu acho que muita gente tem dúvida. Obrigada, Carla. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Um beijo no coração de vocês. Uma boa quarta-feira, tá? E a gente... A bolinha de sabão, ótimo. Podem fazer. É excelente. Beijo no coração de vocês, tá bom? Até mais, gente. Beijinho.